Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma questão prévia. Nas respostas que deu ao meu grupo parlamentar na primeira ronda, o Sr. Ministro afirmou que o Governo anterior terá andado por aí a fazer uns pagamentos extraordinários. Sr. Ministro, é verdade. Andámos a pagar 2,4 mil milhões de euros e olha que não foi para pagar dívida que tenha sido contraída por o Governo anterior. Portanto, convirá também dizer, Sr. Ministro, que foi para pagar um monumental calote que foi deixado por o anterior Governo de mais de 3 mil milhões de euros. E agora sim, Sr. Ministro, a primeira questão no que se refere a pagamentos em atraso dos hospitais EPE. A execução orçamental de janeiro de 2017 dá-nos conta de que a dívida vencida aumentou 69 milhões de euros entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Um aumento de 12,7 em apenas um mês. Mas se compararmos períodos homólogos, janeiro de 16, janeiro 17, o panorama também não é melhor, pois aqui verifica-se um agravamento de 100 milhões de euros, um aumento de 19,5, fontes da DGO e da ACSS, Sr. Ministro. Mas se verificarmos os dados disponibilizados pelas associações como a Apifarma e a Apormed, relativos a janeiro de 2017, dão-nos conta também que a comparação com o período homólogo de 2016, primeiro, a dívida total do SNS às empresas farmacêuticas e dispositivos médicos aumentou 158 milhões de euros. Segundo, a dívida vencida de mais de 90 dias aumentou 200 milhões de euros. E o prazo médio de pagamento do SNS a estas empresas aumentou 36 dias. Sr. Ministro, só entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a dívida total do SNS a estas empresas aumentou 28 milhões de euros. E a dívida vencida, 13 milhões de euros. Num total, Sr. Ministro, de 808 milhões de euros, em janeiro de 2017, de dívida global dos hospitais públicos a estas empresas. O que, para além de não contribuir para a sustentabilidade da economia, que estas empresas potenciam, como sabemos, gerando muitos postos de trabalho, não contribui certamente para a sustentabilidade e viabilidade das contas públicas do SNS. O Sr. Ministro afirmou várias vezes, e cito, que o ano de 2016 iria terminar em linha com o ano de 2015. Sr. Ministro, comparando dezembro de 2015 com dezembro de 2016, temos mais 90 milhões. E só em janeiro temos mais 69 milhões. No Programa Nacional de Reforma, o Sr. Ministro prometia, na rúbrica das dívidas, regularizar 1,3 mil milhões de euros. Em que ficamos, afinal, Sr. Ministro? Em conversa de mal pagador, ao que me parece, em promessas e nada mais. Mais ou menos, Sr. Ministro, no seguimento da palavra dada e palavra honrada do Sr. Primeiro-Ministro, que no início de março prometeu que, e cito, o Governo vai aumentar em 20% o investimento público em 2017, escolas, hospitais, etc. E ainda em matéria de dívidas, Sr. Ministro, mas desta feita do SNS aos hospitais privados que realizaram cirurgias que o SNS não conseguiu realizar nos termos máximos de resposta garantida. Segundo dados da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, esta dívida ascenderá aos 26 milhões de euros. O Sr. Ministro, no passado dia 10 de fevereiro, a quando da sua participação numa conferência de medição de cuidados de saúde baseada em valor, na qual eu também tive o prazer de participar, afirmou, e cito, que estes pagamentos estariam resolvidos dentro de um mês, mas apenas quanto às cirurgias efetuadas até 30 de abril de 2016, acrescentaram a seguir, que importará em cerca de 8,3 milhões de euros. O restante, 17,7 milhões de euros, ficará para quando Deus quiser. Quanto a estes montantes, Sr. Ministro, a minha pergunta é muito simples. Pagou dentro do prazo de um mês que anunciou, ou seja, até 10 de março? O segundo tema, Sr. Ministro, um bocadinho mais animado, porque esta coisa de ver dinheiro a toda a gente deve ser um bocado aborrecido para Vossa Excelência. A aplicação do horário de trabalho semanal das 35 horas. A questão que começo por colocar é que, para lá das desigualdades salariais, que por acaso foram até trabalhadas muito no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, e também da necessidade de mais recursos, que nos fazem ver claramente que o alegado reforço de contratação era só mesmo propaganda. Em abril de 2016, o Sr. Ministro assegurou que as 35 horas iriam exigir, a partir do segundo semestre desse ano, mais 1.700 enfermeiros e mais 800 a 1.000 assistentes operacionais. E a minha pergunta é, qual é que é o aumento líquido, qual é que é o saldo líquido destas novas contratações, Sr. Ministro? Do mesmo modo, em maio de 2016, o Governo garantiu aos sindicatos dos enfermeiros que as 35 horas também abrangeriam os contratos individuais de trabalho e que entraria em vigor a 1 de julho de 2016. Quanto a esta questão, o que temos, Sr. Ministro? Que cerca de 40 mil enfermeiros que prestam serviço no SNS, estima-se que 13 mil, ou seja, um terço, continua a trabalhar 40 horas semanais e 9 meses depois da propaganda da reposição das 35 horas, temos uma absoluta injustiça, que é continuar a haver profissionais que, apesar de desempenharem exatamente as mesmas funções e receberem salários iguais, trabalham mais horas do que outros. Mas pior, Sr. Ministro, é que chegam-nos recentes notícias que há hospitais públicos que continuam a contratar enfermeiros no mesmo regime das 40 horas semanais. Mais um erro de percepção, imagino eu. Por fim, Sr. Ministro, uma terceira questão.
Já aqui afirmou várias vezes, Sr. Ministro, e cito, que queria reduzir a despesa com tarefeiros. Em 2010, nos tempos de governo do PS, andava pelos 130 milhões de euros. 2012 não ultrapassava os 100 milhões, tendo-se situado em 2015 em 92 milhões. Mas, Sr. Ministro, em dezembro de 2016 atingimos o número recorde, desde 2011, ou seja, 116 milhões de euros. Ó, Sr. Ministro, o seu governo criou uma norma excepcional que não existia no passado, no Decreto-Lei de Execução Orçamental, uma espécie de norma travão para não aumentar a despesa referente às horas extraordinárias e prestação de serviços, e que estatui, veja lá, no artigo 55, número 3, que o somatório do número de horas extraordinárias e prestação de serviços médicos não pode ser superior ao registado no trimestre análogo, exceto quando as finanças autorizarem. O Sr. Ministro, neste momento, Vossa Excelência devia estar a lutar pela redução destes números, porque foi esse o seu compromisso inicial que assumiu, afirmando, aliás, e cito, o recurso a este tipo de contratação deve ser apenas marginal. Mas agora, para 2017, já só quer garantir que isto não aumente mais. Pergunto, que efeitos é que isto terá, Sr. Ministro? E ou passamos a ter agora uma proliferação de despachos do seu governo, onde a saúde tem sempre a tutela das finanças, para suprir as faltas que objetivamente irão se verificar. Do mesmo a acabar, Sr. Presidente, para não falar da completa ausência da posição da esquerda parlamentar, do PCP e do Bloco, que agora, quanto a este tipo de trabalho precário, já não têm nada a dizer. Muito obrigada. Obrigado.